Oi, gente, boa noite. Vamos começar a nossa live de quinta-feira. A ideia é que a gente tenha esses momentos, né, de discussão, toda quinta, né. Então, vamos lá. Pra quem tá chegando agora, né, já está chegando muita gente nova aqui no perfil, no meu perfil profissional. Então, eu sou Graziele, sou professora universitária há mais de 15 anos, sou cirurgiã dentista de formação, né, e já transitei aí por alguns cursos da área da saúde, medicina, odonto, enfermagem, nutrição, eh, saúde coletiva, então tenho uma experiência com a docência na graduação em saúde. E a ideia dessas lives, né, é sempre eu conseguir deixar uma caixinha de pergunta aberta para vocês colocarem sugestões de tema, e aqueles mais recorrentes ou aqueles que eu entender, né, que gera uma boa discussão, que é uma dúvida recorrente entre os meus alunos, né, no dia a dia mesmo, eu vou trazer aqui para a gente fazer um debate, né, para a gente conversar. E vai ser um momento em que eu vou deixar aberto para dúvidas, então quem quiser interagir, quem, enfim, tiver algum questionamento para fazer, pode, solicitar que a gente faz essa conversa, não tem problema, tá. E depois eu vou obviamente vou disponibilizar essa live, né, vou deixar aqui no Instagram, deixar lá na minha página do YouTube, né, que tá aí no perfil da minha bio. Então, fiquem muito à vontade, eu espero que esse espaço seja de bastante crescimento e de discussões que vão ajudar vocês na trajetória acadêmica de vocês, tá certo? Então hoje o tema que a gente escolheu aqui para o debate é como iniciar um TCC. Que é um tema que, na verdade, é uma questão que eu vejo se repetir muito, né, com os meus alunos e alunas. Então é sempre um medo, é sempre uma apreensão, né, e sempre uma dúvida de como começar, né. Às vezes quando ele engrena, né, quando começa, a coisa vai, mas até começar é um problema, né, alguns alunos têm muita dificuldade. E muitas vezes eles têm essa dificuldade, né, desse início, por falta de uma boa orientação, por entender, né, do que se trata, o que é um TCC, né. Então ele não pode ser começado de qualquer jeito, né, ele tem uma linha de raciocínio e que precisa ser respeitada, né, que precisa tem um método, né, para iniciar um TCC, ele deve ser iniciado de uma forma, da forma certa, porque senão a gente vai ter muitos problemas e a chance de dar errado no meio do caminho é maior. Então assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, ele é obrigatório para a grande maioria das faculdades, né, de saúde ou não, né, das outras grandes áreas de conhecimento. Então, você é aluno de graduação, você vai ser obrigado, né, faz parte da grade curricular obrigatória, vai ser obrigado a fazer esse trabalho para conseguir colar o seu grau. Então, é uma forma de, o curso, né, a as pessoas da universidade, daquela faculdade que você escolheu, entenderem se você está pronto para sair para o mercado de trabalho. Por isso que é importante que, obviamente, o que você vai escrever e discutir no seu TCC tenha a ver com o seu curso. Parece óbvio o que eu tô falando, mas às vezes a gente se empolga e acaba extrapolando, né, a nossa área de conhecimento, e isso pode acabar prejudicando. Não significa que você não possa ter uma certa intersetorialidade no seu TCC, deve, é importante, é legal, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque é isso, o trabalho de conclusão de curso é um momento de avaliação do aluno sobre a sua capacidade em relação ao curso que escolheu, né. É uma parte importante desse processo de finalização do curso, né.
O TCC, por ele ser obrigatório, acaba sendo muitas vezes a primeira vez que os alunos têm contato com pesquisa, né, a maioria dos alunos, por ser obrigatório. Então eles têm que fazer um projeto de pesquisa, eles têm que desenvolver uma pesquisa, então muitos alunos só têm contato com pesquisa na faculdade por meio do TCC. Então, isso assusta, né, porque o aluno que gosta de pesquisa, que tem aptidão, ele acaba já tendo contato com pesquisa de outras formas, né, não só com o TCC, iniciação científica, grupo de pesquisa, mas o problema está exatamente naquele aluno que tem mais dificuldade, ou que tem um pouco de medo, ou que não gosta de pesquisa, não se imagina fazendo pesquisa, né. Então o TCC acaba sendo esse pesadelo na vida de alguns alunos, porque é obrigatório e para muito deles vai ser o único momento que eles vão trabalhar com pesquisa na vida toda, né, vai sair da faculdade, vai trabalhar na clínica e não vai mais querer fazer isso da sua vida. Então a gente precisa ter esse cuidado para que a gente passe por essa fase que é obrigatória, sem grandes traumas, né, e não correndo o risco de reprovação, porque se você reprova no TCC, você não consegue colar o grau, e não consegue pegar seu título e não consegue dar andamento da sua vida profissional, então vai ter que passar por ele de uma forma ou de outra, né. Tem algumas faculdades que possuem disciplina de TCC, TCC 1, TCC 2, né. E aí você acaba desenvolvendo, né, começa a desenvolver o seu TCC nas disciplinas, tá. As faculdades que passaram por reforma curriculares, que têm currículos mais integrados, elas já não possuem mais essa disciplina de TCC, né. Eh mas, mesmo aquelas que possuem a disciplina de TCC, que normalmente é lá para o 7º período, né, dependendo aí do tanto do curso, que um curso da área da saúde dura em média 4 a 5 anos, então é lá depois da metade do curso é que você vai ter essas disciplinas. Mas mesmo essas faculdades que têm essas disciplinas de TCC, você não precisa começar o seu TCC só no final, você pode se antecipar, você pode começar pelo menos a estruturar, a pensar, a falar com o orientador, a pensar num tema, a começar a delinear seu problema, antes, né. Eu costumo dizer para os meus alunos que quanto antes começar, principalmente a depender da sua metodologia, né, você vai ter coleta de dados, enfim, que quanto antes começar melhor. Eu, por exemplo, comecei meu TCC na faculdade no 3º período, né, eu fiz odontologia, o curso durou 5 anos, e lá com 1 ano e meio de curso eu comecei a fazer o meu TCC. E que bom que eu comecei cedo, porque o meu TCC envolvia coleta de urina dos alunos da faculdade. E aí eu tinha um dia específico para coletar essa urina. E o que que aconteceu? Teve um monte de aluno que esqueceu o dia que eu ia fazer essa coleta, né, e eu perdi a amostra. Então eu tive que esperar um outro semestre começar, porque tinha que ser antes de uma aula específica, para fazer essa coleta de novo. Então imagina se eu deixasse para começar o meu TCC no último período ou no 8º período, enfim, acabando o curso, né, eu provavelmente teria que mudar o meu tema, o meu objetivo, teria que mudar, não seria o TCC que eu realizei. Então, eu sempre falo isso, independente se tem TCC, tem disciplina de TCC na sua graduação, na sua grade curricular obrigatória, você não é obrigado a deixar e não deve deixar para começar lá no final do curso, porque problemas acontecem sempre, principalmente quando se trata de pesquisa científica, então é bom se antecipar sempre que possível, né. É claro que alunos que estão no 1º, 2º período, eles não têm uma maturidade ainda suficiente para iniciar, né, o TCC, mas quando você se sentir minimamente seguro, iniciar. Então aí a minha sugestão é que ali no 4º período você comece já a se movimentar, em busca de pelo menos um tema para conseguir passar bem essa jornada sem tantos atravessamentos, né, que, enfim, é comum que tenha, que haja. Bom, certo, Grazi, mas e aí, como eu começo este bendito TCC? Primeiro de tudo, primeira coisa, assim, você vai escolher um
tema. Escolher um tema não é delimitar o seu problema de pesquisa, entenda. Escolher o tema é a coisa mais ampla que você vai fazer. Vou dar um exemplo genérico. Mortalidade materna. Eu quero estudar mortalidade materna. Mortalidade materna é um mundo de coisas. Você pode estudar muita coisa relacionada à mortalidade materna. Então, o seu tema é esse, né? Depois você vai ter que refinar. Você vai ter que refinar, você vai ter que deixar ele mais objetivo, porque senão você não vai dar conta, né? Mas a escolha do tema é essa. Como é que eu escolho o tema da minha pesquisa? Primeiro, por aptidão. Você vai ter que estudar isso, você vai ter que escrever um trabalho científico, um artigo, inevitavelmente, né? Então, escolha um tema que você goste, né? Que você tenha proximidade, que você tenha aptidão. Porque se você, sei lá, se algum professor, se você for conversar, muitos alunos fazem isso, eles chegam assim, Grazi, eu queria fazer o meu TCC, me dê um tema aí, e eu sempre faço um exercício contrário, né? Eu digo, vamos junto pensar num tema, eu e você? Porque se você simplesmente pegar um tema que um professor sugeriu, sem que você tenha a mínima aptidão, vai ser muito mais sofrido. Então é importante que você seja um tema que você tenha aptidão, que você goste, né, que você tenha proximidade. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que você deve considerar na escolha do tema é a relevância, né, a relevância desse tema. Tanto a relevância científica quanto social, né. Ele é um tema que vai contribuir para a discussão de alguma coisa, ou eu estou fazendo uma coisa muito vou escrever sobre uma coisa muito aleatória que não vai ter impacto, social e científico nenhum. Isso é mais importante, para aquelas pessoas que desejam publicar o seu TCC, né, e que eu já vou deixar aqui uma dica de ouro, você vai ter que fazer um trabalho de conclusão de curso. Então, se a sua faculdade permitir que você faça em formato de artigo, faça para publicar. Pelo menos você vai garantir uma publicação aí, né, ou vai tentar uma publicação, né. Já que você vai ter que ter esse trabalho, né, acadêmico, que é um trabalho árduo, você já faz para tentar a publicação. Então, para isso, o tema precisa ter relevância, senão é difícil uma revista científica, ficar interessada em publicar seu artigo, né. Então, relevância é muito importante, certo? E por último, não escolha, tenha cuidado com temas em que eu tenho pouca evidência na literatura. Como assim, Grazi? Vou dar um exemplo. Eh, morte ou, doenças bucais relacionadas à Covid-19. Covid-19 é uma coisa muito recente, a gente já tem muitos estudos, alguns já estão bem avançados e outros não tanto. Então você tem que ver se o que você tem na literatura é suficiente para você fazer uma discussão minimamente robusta, né, que sustente o seu TCC. E lembrar que muitas vezes você tem 1 ano e meio, no máximo 2 para fazer o seu TCC, então você não vai ter tempo suficiente para que essa literatura cresça, né, para que você tenha mais acesso à informação. Então tenha cuidado com isso, né, escolha um tema que não que já foi tão debatido que não vale mais a pena debater, mas que você tenha elementos, você tenha, eh artigos suficientes na literatura que garanta a sua boa discussão, né. Eu costumo falar para os meus alunos que o TCC não é hora de aventuras, né. Então, o TCC não é hora que você vai inovar, né, ninguém vai te exigir inovação, escrever um tema novo, né, isso você vai deixar lá para o mestrado, para o doutorado, até porque você nem vai ter maturidade acadêmica e científica suficiente para fazer uma coisa desse tipo. Claro que tem exceções, né, tem alunos que já têm esse perfil, já gostam muito de pesquisa e eles acabam inovando mesmo e fazendo coisas que a gente nem espera e não exige de um aluno de graduação, né, porque a ideia do TCC não é transformar ninguém em pesquisador, diferente do mestrado acadêmico, diferente do doutorado, tá. Então a gente precisa ter esse cuidado, né. Bom, depois que você definiu esse tema,
você vai procurar uma orientadora ou um orientador. Grazi, eu posso fazer o meu TCC sozinha? De jeito nenhum. Ou sozinho? De jeito nenhum. Você vai precisar de alguém que te oriente, né? E na maioria das instituições, esses professores, né, que são que será o seu futuro orientador ou orientadora, eles são professores da casa, né, eles são professores daquela instituição, né. Existem algumas que abrem para você convidar um professor externo, enfim, mas normalmente, 90%, sei lá, vou chutar, 95% das instituições, o orientador ou orientadora que você, convidar, ele tem que ser um orientador, né, um professor da casa. O que você pode fazer é chamar um co-orientador. Exemplo, eu faço enfermagem e eu vou discutir maus tratos infantis, né, na clínica de uma unidade básica de saúde. Tá. Aí eu chamo alguém para me orientar do meu curso de graduação e quero chamar alguém lá do direito para trazer elementos, né, jurídicos, constitucionais para essa discussão. Pode fazer isso? Pode fazer isso, não tem problema, ele entraria como seu co-orientador ou co-orientadora. Então, é possível, tá. Então escolheu o tema, pensou ou os temas, né, que às vezes os alunos chegam assim com 10 temas: "Ai, Grazi, eu gosto disso tudo aqui, ó, me ajuda". Pronto, escolheu o tema, vá conversar com o professor: "Grazi, qual?". Aquele que estuda aquilo que você está escolhendo como tema ou, tá dentro da área de especialidade dele, né, então, eu sou dentista de família e comunidade, sou odontopediatra, trabalho com saúde pública, então os alunos que me procuram, geralmente, eles vêm nessa temática, né, da saúde pública, da saúde da família, da odontopediatria. Dificilmente e até chega, viu, mas dificilmente chega um aluno querendo: "Grazi, você me orienta um trabalho sobre prótese dental?". Não é a minha especialidade, não é ou eu não tenho nada publicado, até tenho na época da graduação, mas não tem nada publicado em relação à prótese. Então, o que normalmente nós professores nesse momento fazemos é: "Olha, vamos procurar um outro colega para te orientar, né, um colega que tem mais capacidade mesmo, né, mais bagagem para lhe orientar". Então, normalmente a gente faz isso, tá. E se o aluno gostar muito de você, você pode entrar como co-orientadora, né. Mas normalmente é isso que a gente faz. Então, escolheu o tema, vai conversar com o possível orientador, e aí você vai falar com ele, né, você vai dizer: "Olha, tem esses temas aqui, tô perdido ou não, tô muito certo do que eu quero", e aí ele vai te dizer se ele pode ou se ele não pode te orientar. Tem momentos que o orientador já tá com tanto aluno orientando que ele diz: "Não posso", né, e acredite, não é nada pessoal, é porque você precisa de fôlego para orientar, fazer uma boa orientação, né, com os alunos. Depois disso, né, dessa escolha desse tema e da escolha do orientador, você precisa ir atrás de literatura, né. Volta pegar o exemplo inicial, quero estudar, meu tema vai ser mortalidade materna. Vá atrás de literatura. E aí, minha gente, acontece um erro, assim, não é nem um erro, porque vocês ficam tão ansiosos nessa fase, e vocês fazem isso de uma maneira tão intuitiva, sem uma estratégia, que vocês ficam perdidos, né. Às vezes ela chega assim, me manda assim: "Grazi, eu achei esses 200 artigos, e aí?". Eu digo: "Não, por favor, não". Primeiro porque é humanamente impossível você ler tudo sobre um determinado tema que tem na literatura, né, não vai dar, né. E segundo que não é necessário, não faz sentido. Então a primeira coisa é, eu sempre oriento que os meus alunos, eles comecem de publicações mais recentes, então sempre do ano vigente, 5 anos para trás, né. Então a gente está em 2025, eu faço lá a minha seleção de busca de artigo de 2025 a 2020, né. A maioria dos alunos de graduação não tem muita facilidade com outras línguas, então a gente faz lá um filtro para artigos em português ou no máximo, sei lá, português e inglês, né, vai fazendo esses filtros.
Ah, Grazi, muito pouco artigo nesse período de tempo, a gente amplia por mais 5, né, sempre para trás, sempre da frente para trás, então, de 2025, 2020, então 2020, a gente desce mais um pouquinho, a gente vai fazendo essa matemática para ir buscando uma literatura mais atual. Né, pra gente também não pegar, não fazer leitura de artigos muito ultrapassados, né, até que já o conhecimento adquirido naquele artigo já foi, enfim, já tá ultrapassado, né, já foi, questionado, então é uma estratégia. É claro que tem alguns temas que tem uns artigos clássicos, né, uma literatura clássica que muito provavelmente o seu professor ou sua professora vai te dizer, seu orientador ou sua orientadora vai te dizer: "Olha, esse artigo é de 1900 e bolinha, mas você precisa ler sobre ele, porque todo mundo que escreve sobre isso cita esse artigo, porque é um clássico e você precisa citar. Então isso vai acontecer, não se preocupe, tá certo? Bom, depois que você faz essa seleção, é bom que você tenha umas pastinhas aí que divida direitinho, vá arquivando. Você vai ler tudo? Não, você vai começar fazendo uma leitura superficial. É, Grazi, superficial, superficial. Todo artigo tem um resumo, não tem? Pronto. Você vai começar lendo os resumos dos artigos. E pelo resumo, você já vai ver se te interessa ou não te interessa. Então, o que que tem que ter claro ali, né? Primeiro, de fato tá falando do tema que eu tô querendo, ou ele cita o tema, tem a temática no título, mas ele não vai desenvolver esse tema na estrutura do artigo, né. Segundo, o objetivo desse artigo, tá claro? Eu tô entendendo o que que esse cara tá querendo com esse artigo? Então você vai fazendo essa leitura, desculpa, mais superficial, e aí, depois que você faz essa leitura especial, você vai selecionando os artigos que de fato você vai querer ler. E aí, quando você for fazer essa leitura, que é uma leitura mais aprofundada, que é a leitura mais crítica, você tem que se atentar para algumas coisas, né? O objetivo do artigo, que está lá na introdução, no finalzinho da introdução, normalmente, a maioria das revistas tem essa estrutura. Então, lá no finalzinho da revista, você vai ter o objetivo geral do artigo, se esse objetivo está claro, e o método. O método, eu consegui entender o que essa pessoa está querendo com esse método. Se eu quiser fazer um estudo igual dela, eu consigo fazer? Tá claro para mim? Então, isso é bem importante. E se você tiver essa capacidade crítica, melhor. Bom, começou a fazer essas leituras, né, vai fazendo o teu fichamento. Começa a fazer esse fichamento, mesmo que você depois nem vá usar esses artigos na escrita do seu projeto, do seu QCC propriamente dito, vá fazendo o fichamento desses artigos. Então, eu gosto muito da lógica de pastas, né. Então eu vou estudar isso, isso, isso e aquilo. Então eu vou fazendo pastinhas A, B e C e vou colocando os artigos que eu quero e já vou recortando partes dos artigos daquele artigo específico que eu acho mais interessante, deixando num documento de Word. Isso facilita muito a minha vida na hora de escrever, porque um grande erro é você sentar na frente do computador e já querer escrever, você não vai conseguir, gente, a gente precisa de leitura, a gente precisa de substância para conseguir escrever alguma coisa, então, você precisa disso, né, você precisa do contato com essa literatura inicial. E a partir do momento que você vai lendo e vai fazendo o seu fichamento, né, após a seleção de alguns artigos, você vai sentar com seu orientador e orientadora e vai delinear o seu problema de pesquisa. É neste momento que aquele mundo que é o tema, ele começa a afunilar, né. Dificilmente um orientador vai chegar para você e dizer: "Não, isso está muito específico". Normalmente, vocês sabem o que eu estou falando, o orientador e a orientadora chega assim: "Não, isso está muito amplo, você não vai dar conta de responder isso, isso, sei lá, dá 3 teses, você não vai dar conta", né. Então a gente sempre pede para o aluno ser mais objetivo, né. Então, é essa função do delineamento do problema, da definição do problema de pesquisa. Então, pegando lá o exemplo de mortalidade materna.
eu vou estudar mortalidade materna, de mulheres que pariram de fora por meio do parto normal em maternidades públicas, e que não realizaram as 5 consultas, 6 consultas de pré-natal. Pronto, delineei. Então eu não vou falar de mortalidade materna é o meu tema, a minha temática, mas eu afunilei, é disso que eu vou falar. E aí lá na tua metodologia você vai dizer em que cidade, em que maternidade, quantas mulheres, em qual período, e aí você vai conseguir aí sim, você vai conseguir responder essas coisas no seu, trabalho, né, no seu projeto de pesquisa, na sua pesquisa propriamente dita. Depois disso, então, a primeira coisa de quando você vai escrever: "Ah, eu quero escrever, agora eu preciso escrever". Vai escrever essa tua pergunta de pesquisa, teu problema de pesquisa. Aí, fechou com orientadora, deu tudo certo, você senta para escrever o seu projeto ou pré-projeto de pesquisa, né. Tem algumas faculdades que não exigem um projeto, pode ser uma coisa mais curta, né. Esse projeto de pesquisa, ele tem uma estrutura meio que padrão para na maioria das instituições, né. Eu tenho uma introdução, uma revisão de literatura, uma justificativa do porquê que eu estou estudando aquele tema, os objetivos, geral e específico, e a metodologia. Cronograma, para ver se vai dar tempo, né, e é execuível, e o orçamento e as referências bibliográficas que você utilizou. Normalmente é isso que a gente encontra num projeto de pesquisa. Não, obviamente que você não vai ter sessão de resultados e nem discussão e nem conclusão, porque você não iniciou a sua pesquisa, é um projeto de pesquisa. Esse projeto pode, em algumas instituições, vai para a banca, né, para arguição, né, as pessoas têm que fazer uma defesa do seu projeto, mas normalmente isso não acontece na graduação, tá? Você envia o seu projeto lá para o professor, e aí depois disso vai ver se ele precisa passar por comitê de ética, não precisa, né, muitos alunos acabam fazendo revisão de literatura, eles não fazem coleta de dados, então a maioria dos projetos de TCC não precisam de comitê de ética, né, de aprovação do comitê de ética, então é isso, focar no seu projeto, né, lá no seu projeto você vai focar, deixar bem bonitinho, bem redondinho o seu referencial teórico, a sua revisão de literatura e, o seu método, o seu objetivo, né, e o seu método. E sempre lembrar que os seus objetivos é aquilo que você vai ter que responder lá no final, com seus resultados e com a sua discussão. Que é muito comum a gente pegar trabalho, olha assim: "Tá, seu objetivo é isso", e você tá respondendo uma coisa que não tem nada a ver com o objetivo do seu trabalho. Então, assim, a gente tem que cuidar, ter esse cuidado, né, sempre estar voltando lá nos objetivos, para ver se precisar mudar depois os objetivos, a gente muda, mas sempre é importante a gente voltar, né, ao início para ver qual é o meu problema de pesquisa mesmo, qual é a minha pergunta de pesquisa, quais são os meus objetivos, para ver se eu estou no caminho certo ou eu preciso mudar, alguma coisa. E aí, gente, depois disso vai depender do tipo de trabalho que você vai fazer, né. Então, se você vai fazer um trabalho de coleta de campo, depois que você passa pelo comitê de ética, aí você vai para campo, né, você vai fazer a coleta de dados. Se não, se for uma revisão de literatura, você já pode iniciar a sua revisão de literatura lá quando você iniciou o seu projeto, já começou a escrever o seu TCC, né. Bom, o que que eu vejo, o que que são os erros mais comuns, né. Primeiro, os principalmente os alunos que trabalham no TCC com revisão de literatura, que é a maioria, tá. Eh, Achar que revisão de literatura não precisa de método. Gente, vocês estão fazendo um trabalho de pesquisa. Todo trabalho de pesquisa científica exige uma metodologia. Então você vai ter que desenhar a metodologia do seu trabalho.
Então você vai lá na método mesmo sendo uma revisão de literatura, que você vai lá e pega os artigos e vai discutir com a literatura, né, isso é uma revisão de literatura simples, né. Você vai ter que deixar claro para o leitor, que vai ler o seu trabalho, vai aprovar você no seu TCC, como que você vai fazer isso, né. Então, qual é a base de dados que você vai captar esses artigos, o ano, a língua, quais são os seus critérios de inclusão, os seus critérios de exclusão, tudo isso tem que ficar muito claro na metodologia. E quando você for colocar os seus resultados e fazer sua discussão, isso também tem que ficar claro, né. Tem muito aluno que faz revisão de literatura e vai jogando textos, e a gente não sabe de onde que vem esses textos, né, então, a gente precisa ter esse cuidado. Então assim, a minha experiência me mostra que os grandes motivos de reprovação do TCC são, primeiro, quando o seu TCC vira um manifesto. TCC não é lugar para você colocar a sua opinião, né, claro que nós somos seres subjetivos, sempre vai ter um pouco da gente ali, mas você está trabalhando com evidência, você não está trabalhando com senso comum, com achismo, então, TCC não é manifesto, certo? TCC não é resumo, né, tem muita vai pegando um pouco daqui, um pouco dali, vai fazendo um resumo, TCC não é resumo, não é isso que a gente quer, né. Um trabalho científico ele é escrito por meio de citações direta e indireta, então a gente tem que cuidar muito bem disso. Trabalhos que não respeitam metodologia, que é isso, acaba virando um resumo das coisas que você vai lendo. E plágio, que é uma coisa bastante comum, que pode ser um tema até aqui da live, né, em algum momento, né, plágio, que muitos alunos às vezes nem sabem que estão cometendo plágio, porque não sabe a diferença de citação direta, citação indireta. Então esses são os erros mais comuns e que sim, reprovam. "Ah, Grazi, TCC não reprova", reprova. Se for uma instituição minimamente séria, TCC reprova. E reprova e não é pouco, viu. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, tá. Inclusive já fica isso acontecer em doutorado, avalie em graduação. Então assim, tenham esse mínimo de cuidado. Então, pra gente relembrar e fechar a nossa live de hoje, né, nossa primeira live, ó que chique. Primeiro, você vai escolher um tema que você tenha aptidão e que tenha relevância. Segundo, você vai em busca de um orientador ou de uma orientadora que tenha proximidade com esse tema e que vai poder te ajudar a desenvolver essa temática. Terceiro, busca de literatura. Sempre da mais atual para menos atual, dando esse parâmetro aí de 5 anos, sempre decrescendo. Quarto, depois da leitura superficial dessa literatura que você, selecionou, você vai delinear o seu problema de pesquisa. E aí, a partir daí, você vai começar a desenhar a sua pesquisa por meio do projeto de pesquisa, tá certo? Lá no nosso curso, né, no Gabaritando a Graduação em Saúde, a gente tem um módulo destinado só à pesquisa, né, e lá a gente tem aulas muito específicas falando de TCC, de como, escrever um bom projeto, né, quais são os erros mais comuns, a gente tem algumas ferramentas, né, que ajudam o aluno a passar por essa fase, né, de TCC de uma maneira mais assertiva, né, e com menos sofrimento, tá certo? Então é isso gente, foi ótimo, eu adorei. Eu espero que tenha sido bom também para vocês. Sim, queria deixar aberto aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aqui disponível e pode falar, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Lembrando que às vezes a pessoa fica meio tímida, né, você pode me mandar também pelo direct, não tem problema, se tiver qualquer dúvida ou sobre esse tema ou sobre o próprio curso, né, o Gabaritando a Graduação em Saúde, vocês podem me mandar perguntas no direct que eu vou ter um prazer enorme de respondê-las. Então gente, é isso, a gente se vê
Na próxima quinta, a priori, a gente vai trabalhar com esse horário, né, de quinta-feira, às 20 horas. Depois a gente vai vendo se esse é o melhor horário, mesmo o melhor formato. Eu tinha sugerido a primeira vez na sexta-feira, às 20h, vê, professora sem noção, né. E é isso. Então eu espero vocês na próxima quinta, às 20h, pra gente vou abrir a caixinha, já começo a abrir a caixinha na segunda-feira, para que vocês coloquem aí os temas que vocês tenham interesse, e aí a gente conversa mais na quinta-feira, tá bom? Beijo grande, bom restinho de semana para vocês e bom final de semana. Tchau, tchau.